Antes de mergulharmos de cabeça nessa notícia, quem de que vai mexer com os bastidores do futebol brasileiro? Já deixo aquele recado especial para você que não quer perder nada sobre o cabuloso. Deixe o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que eu vou revelar hoje pode influenciar diretamente o futuro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e também nas próximas temporadas. Segure firme, porque a história que vou contar agora começa com movimentações silenciosas nos bastidores, mas que prometem explodir em breve com uma reviravolta impressionante. Agora vamos continuar com a notícia. O clima no futebol nacional anda pegando fogo, e não é para menos. Grandes nomes estão sendo disputados como peças valiosas em um tabuleiro de xadrez que define quem vai dominar os gramados do Brasil nos próximos anos. Cada clube trabalha de forma estratégica, cada detalhe é pensado, cada passo é dado com precisão, porque um movimento errado pode comprometer temporadas inteiras. E é justamente nesse cenário de tensão e expectativa que surge uma informação capaz de abalar certezas e mostrar que os bastidores da bola estão mais agitados do que nunca. Se você achava que o mercado da bola estava em um momento de calmaria, é hora de rever esse pensamento. Jogadores importantes estão sendo monitorados, negociações estão em andamento, e o Cruzeiro, sob a gestão firme de Pedro Lourenço e com Leonardo Jardim no comando técnico, observa atentamente oportunidades que podem fortalecer ainda mais o elenco. Há um nome em especial que começa a ganhar força nos corredores da Toca da Raposa. Um atleta que recentemente teve sua carreira projetada em outro grande clube do futebol brasileiro, mas que já desperta interesse em Belo Horizonte. Esse nome é o de Gustavo Henrique, zagueiro que renovou recentemente o seu contrato com o Corinthians até 2027 e vem acumulando números expressivos no Campeonato Brasileiro. Com 88% de acerto nos passes e mais de 120 duelos ganhos, o defensor tem sido peça de confiança na equipe paulista. O Timão, que empatou com Palmeiras na 22ª rodada do Brasileirão por 1-1, prepara-se para uma sequência decisiva, enfrentar o Atlético Paranaense no jogo de volta das quartas de final da Copa Betano do Brasil, após vencer a ida, e logo depois medir forças com o Fluminense pelo Campeonato Nacional. E é justamente nesse momento de protagonismo que o Cruzeiro aparece como interessado em monitorar a situação do jogador. O detalhe que chama a atenção é que, mesmo com a renovação de contrato estendida até 2027, Gustavo Henrique não sai do radar de clubes que enxergam nele uma peça de alto valor estratégico. O Cruzeiro, que busca consolidar um sistema defensivo sólido para dar respaldo ao esquema de Leonardo Jardim, observa de perto os movimentos em torno do zagueiro. Isso porque, com os números apresentados nesta temporada, ele mostra ser um defensor com características que se encaixam no perfil que o clube deseja para fortalecer ainda mais o plantel. Vale lembrar que a renovação com Corinthians não garante que Gustavo Henrique permanecerá até o fim do vínculo. O mercado do futebol brasileiro tem mostrado cada vez mais que acordos contratuais longos funcionam como uma forma de valorização, mas não como uma barreira definitiva contra transferências. Assim, o Cruzeiro se mantém atento, sabendo que pode surgir uma janela de oportunidade para negociar, caso o atleta ou o clube paulista avalie que uma mudança de ares possa ser benéfica. Nos bastidores da Toca da Raposa, a análise é clara. Um jogador como Gustavo Henrique agregaria qualidade imediata à zaga, aumentaria a competitividade interna e ampliaria as opções para o treinador Leonardo Jardim. O empate diante do Palmeiras, por exemplo, mostrou como ele consegue manter a concentração em partidas de alto nível, contra adversários de peso. Esse tipo de mentalidade é algo que o Cruzeiro considera essencial, já que a equipe vive momentos de decisão tanto no Brasileirão quanto em outras competições. Jogadores que sabem lidar com pressão e ainda entregam regularidade tornam-se peças raras. E é justamente isso que o clube mineiro identifica em Gustavo Henrique. No Corinthians, Gustavo Henrique ganhou ainda mais destaque neste 2025, consolidando-se como titular e atraindo os olhares de diversos analistas. O Cruzeiro, por sua vez, não apenas observa os números, mas também acompanha o impacto que ele tem na estrutura do time paulista. O clube entende que um defensor desse nível poderia representar não só reforço imediato, mas também investimento a longo prazo, garantindo estabilidade no setor defensivo pelos próximos anos. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, tem sido firme ao afirmar que o projeto do clube é de crescimento contínuo e de protagonismo nacional. Para isso, nomes de peso e de desempenho comprovados são fundamentais. E é nesse contexto que a possibilidade de contar com Gustavo Henrique ganha força. Apesar de não haver movimentação oficial revelada,
Os indícios de interesse e de monitoramento já mostram que a Toca da Raposa não está parada e segue trabalhando para se reforçar em posições estratégicas. Enquanto isso, o Corinthians vive uma fase de decisões importantes. O duelo contra o Atlético BR pela Copa Betano do Brasil pode definir muito sobre o rumo do time na temporada. Se conseguir a classificação, Gustavo Henrique terá mais visibilidade, já que será testado em momentos de extrema exigência. Essa vitrine pode aumentar ainda mais o desejo de clubes interessados em contar com seus serviços, incluindo o Cruzeiro, que sabe da relevância de observar o jogador justamente em jogos decisivos. A partida contra o Fluminense, marcada para o sábado, também será outro momento de análise. O desempenho do zagueiro diante de um adversário que tem um dos ataques mais técnicos do campeonato servirá como mais um termômetro. O Cruzeiro estará de olho em cada lance, estudando se Gustavo Henrique mantém o nível de desempenho e se realmente pode ser a peça que falta para dar ainda mais solidez à defesa celeste. A torcida do Cruzeiro, sempre atenta e participativa, já começa a discutir nas redes sociais sobre a possibilidade dessa movimentação. Muitos entendem que trazer um defensor de peso seria um acerto estratégico, principalmente porque a equipe vive um momento de evolução no Brasileirão e precisa consolidar uma espinha dorsal capaz de enfrentar os desafios de uma série a cada vez mais equilibrada. Outros apontam que a chegada de Gustavo Henrique poderia dar ao time um salto de qualidade que faria diferença em jogos decisivos. Outro fator que pesa é a questão financeira. Embora o jogador tenha contrato até 2027, a negociação envolveria valores que poderiam ultrapassar cifras significativas, talvez na casa de milhões de reais. O Cruzeiro, sob liderança de Pedro Lourenço, tem mostrado que está disposto a investir quando enxerga retorno esportivo e também patrimonial. Jogadores de qualidade comprovada não são apenas reforços para o presente, mas ativos que valorizam a marca do clube no mercado. Leonardo Jardim, por sua vez, estaria disposto a abraçar o desafio de trabalhar com um defensor como Gustavo Henrique, justamente porque o treinador português enxerga no zagueiro características que podem ser decisivas para dar ainda mais consistência ao seu modelo de jogo. Jardim sempre deixou claro que não basta o defensor apenas marcar ou cortar bolas, é preciso ter inteligência para se posicionar, saber antecipar as jogadas e ainda colaborar na construção ofensiva, algo que Gustavo Henrique tem demonstrado com seus impressionantes 88% de acerto nos passes. Essa capacidade de iniciar o jogo desde a defesa é um fator que o técnico valoriza enormemente, pois permite que a equipe tenha um padrão de saída controlada e não dependa apenas de lançamentos longos ou jogadas casuais, mas sim de uma construção planejada e sólida. Outro ponto que chama muito a atenção de Leonardo Jardim é a postura competitiva do zagueiro em partidas de alto nível, especialmente em clássicos e duelos eliminatórios. A firmeza nos duelos, traduzida nos mais de 120 confrontos vencidos até aqui no Brasileirão, é vista como uma virtude rara que pode fortalecer não apenas a defesa, mas todo o espírito coletivo do Cruzeiro. Para Jardim, cada atleta precisa ter a mentalidade de enfrentar os momentos mais difíceis sem se abalar. E Gustavo Henrique já demonstrou, ao atuar contra adversários como Palmeiras em fases decisivas da Copa Betano do Brasil, que possui esse perfil de liderança silenciosa, capaz de contagiar. A história de Gustavo Henrique não pode ser tratada como apenas mais uma renovação de contrato no futebol brasileiro. É, na verdade, um ponto de partida para negociações que podem alterar os rumos de dois clubes gigantes do país. O Cruzeiro segue atento, estudando cada detalhe e avaliando o momento certo para agir, enquanto o Corinthians tenta segurar uma peça fundamental de seu elenco. Essa disputa promete render capítulos emocionantes nos próximos meses, e a Nação Azul certamente vai acompanhar tudo de perto. E agora eu quero ouvir de você, torcedor cruzeirense. Você acha que Gustavo Henrique seria o zagueiro ideal para reforçar a defesa do Cabuloso e dar ainda mais consistência ao time de Leonardo Jardim? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque juntos vamos acompanhar cada passo dessa novela que pode terminar com um final histórico para o Cruzeiro.